Bom, ah, em verdade eu não me formei pensando em cinema. Por exemplo, com 12, 13 anos eu pintava cavalinho de chumbo. Então eu comecei a pintar os cavalinhos e aí a minha madrinha viu os cavalinhos e disse, mas é uma coisa extraordinária, tem muito jeito para pintar. Naquela época se dizia, tem jeito para pintura, né? Aí me deu uma caixa de tinta quando eu fiz 15 anos e eu fui pintando. Aí chegou meu pai da Europa e ele ficou muito desconfiado desse negócio de artista. Para ele era o fim da picada. Ele era muito amigo do Lazar Segal. E o Lazar Segal foi na minha casa para conversar com meu pai sobre a exposição que ele queria fazer na Europa. O papai conhecia todo mundo lá. E aí o Segal foi olhar meus quadros. O papai pediu uma opinião profissional para o Segal. Se valia ou não a pena me embalar nesse sonho das artes, né? Aí o Segal olhou, depois disse, meu pai, olha, ô Paulo, eu gostaria muito de te dizer que seu filho não tem talento para pintura, mas isso que está aí na minha frente é coisa de pintor. Eu não posso deixar de dizer para você que você tem um filho pintor. Em verdade, a escola de arquitetura para mim era uma dupla escola, porque eu tinha aulas com o Iberê no ateliê dele de 7 a meio-dia, e a uma hora eu ia para a escola de arquitetura e fazia de 1 às 6 arquitetura. E eu era muito mais pintor que outra coisa, eu gostava mesmo era de pintar. Eu ia pintar, se me deixasse pintar, eu estava feliz da vida. Arquitetura eu achava aquele negócio uma chatura terrível. Não tinha o menor interesse em olhar a arquitetura. Eu dizia assim, pô, isso é chato, tudo igualzinho, tudo não sei o quê. Mas o fato é que eu aí me formei em arquiteto. Mas eu não tinha nenhum entusiasmo pela profissão de arquiteto. Meu papai se entusiasmou muito com a ideia e era muito amigo do Lúcio Costa. Eu já aí me puseram para trabalhar com Oscar Niemeyer no segundo ano da escola. E esse, esse período que eu fui trabalhar com o Oscar me mostrou que eu não era um arquiteto, porque de fato eu ficava numa impaciência. E é um ponto tal que eu fui para Ouro Preto com a minha namorada, Sará de Castro Barbosa, para conhecer Ouro Preto, porque aí Rodrigo Belo Franco arrumou o meu emprego lá com o Oscar Niemeyer, que era o pai de Joaquim Pedro de Andrade. E lá chegando, eu vi que Joaquim estava e Sará estavam se olhando muito. E uma hora lá eu olhei por cima lá do hotel e vi os dois se beijando. Eu fiz as malas e me mandei. Mas antes tomei um pileque, fui numa festa de noite. O fato é que eu cheguei no Rio com tifo, o chamado paratifo de Ouro Preto. Que a dona Graciela, mãe de Joaquim, dizia assim, ah, coitado do mar, ninguém até hoje escapou. Paratifo de Ouro Preto mata todo mundo. Aí, e aí, esse negócio dessa doença foi uma coisa assim, mudou o rumo da minha vida. Porque o fato é que esse quadro clínico me fez ir para a Europa e lá na Europa. E aí minha irmã, no dia do meu aniversário, passou por uma vitrine e viu uma Payar Bolex 16 com 3 objetivos. E falou para o meu pai, olha pai, compra essa câmera e dá para o Mário que é isso que ele vai fazer na vida. E quando voltei, eu mostrei esse filme, aí montei o filmezinho, fiz umas coisas lá, e estava lá Vinícius de Moraes, que tinha chegado e estava trabalhando com meu pai. Ele gostava muito da gente, ficava lá em casa. E era muito amigo da minha irmã, sobretudo. Que ficava sempre sonhando em dar uma namorada nela, mas ela
fazia jogo duro com ele. Mas o fato é que ele viu esse filmezinho, aí ficou pensando, disse assim pra mim, ô Mário, eu sei que você gosta de pintura, você faz gravura, mas ó, vou te dizer uma coisa, você nasceu pra fazer isso aí, é cinema, seu negócio é cinema. Eu nunca peguei uma câmera para fazer uma imagem com uma ideia na cabeça, querendo fazer alguma coisa. Aquilo para mim era um resultado natural de eu estar com a câmera num lugar, numa condição. E olhar, esse olhar que decide o enquadramento, para mim era a coisa mais importante da fotografia. Eu não pensava muito na luz como sendo uma. Ou seja, eu não era nunca tive nenhuma tendência a ser um teórico. Eu sempre fui uma pessoa muito instintiva e muito ligada a esse ato criador do pintor, da coisa, vir de dentro para fora. Quer dizer, eu podia receber uma informação, mas isso aqui tinha que passar por um filtro dessa cultura que foi se acumulando com arquitetura, pintura, gravura, o próprio cinema. Porque eu sabia que o cinema tinha uma estética totalmente particular, não tinha nada a ver com. Tinha um pouco de ver com a composição de pintura. Mas o fato da câmera se mover já destruía qualquer possibilidade na minha cabeça de fazer qualquer paralelo. Mas essa sucessão de quadros que se forma na cabeça da gente e no ato de fazer, eu fui descobrir depois que isso tudo também passava pelas mesmas instâncias de composição que eu tinha aprendido com o André Lotz, com os grandes assim, teóricos de Iberê, que era meu mestre. Então, insensivelmente, essas coisas foram se entrelaçando, essas informações foram se entrelaçando. Eu não formulava isso. Isso vinha como uma emoção, assim, uma coisa dentro do meu mundo de criador de imagens. A luz do arraial é uma luz intensíssima, porque aquilo é um rebatedor de areia, né? O chão é todo branco. E o maior contraste, tem muito mais contraste que qualquer coisa em volta. Só o sol é que pode, ou se tiver nuvem, mas é lá muito raro aparecer nuvem assim. A maioria do tempo o céu está um azul resplandecente, o mar um azulão fantástico também. Eu acho que a novidade do filme tá muito nesse olhar que vinha da gravura, da pintura e tudo isso, e que assumiu a forma de fotografia desse filme. Eu estava preparado para fazer gravura, fui fazer cinema, mas é uma gravura sobre filme. Feita com a luz do sol, mas não passa de uma coisa assim, semelhante. Inclusive, eu estava vendo ali que a melhor maneira de se aprender fotografia é quando você trabalhou com gravura antes, porque a gravura te dá essa relação de claro e escuro, assim, em preto e branco, né? Da mesma maneira que o filme, porque é sempre assim uma progressão geométrica. Você deixa 1 minuto, você deixa 2, 4, 8, 16, 32, que é a escala exatamente que a gente trabalha também com os nossos diafragmas, né?
As Casas começou o seguinte, desse caminho das luzes, é muito importante que a gente tenha conversado com o Luiz Lampião, já fosse já iluminação natural, elétrica, luz elétrica, talvez a história toda tivesse sido outra, porque eu não ia ter o mesmo cuidado que eu tive a ver direção de luz Lampião, já apagava toda a luz, ficava só o Lampião ligado. Eu ficava tentando entender a luz do Lampião para fazer uma reprodução aumentada dessa luz, né? Aí a gente já estava já trabalhando com a Líder, né? A Líder ficou desesperançada, eu diria. Ele disse assim, mas isso não é fotografia de cinema. Não é fotografia de cinema. Aí eu explicava, você tem que aumentar esse contraste, tem de ter uma relação. Esses negros não estão bem expostos, está ficando meio acinzentado. Nós não temos negativo, nós não temos assim, positivo que melhora esse contraste. O filme todo tinha por reação, mas eu olhava e achava lindo. Dizia assim, porra, ou eu vou me guiar pelos meus olhos ou vou fazer o que os caras estão mandando fazer. Aí resolvi continuar, já estava no meio, já estava começado. E aí Paulo César me apoiou completamente. Quando o Nello Melli entrou, o Nello Melli foi quem montou o filme, né? O Nello disse assim, pô, Paulo César, eu não vejo nada, não há rostos dos atores. É um filme sem rosto de atores, não é um filme. O que para os outros eram grandes assim, defeitos, um leve granulado, para mim dava um ar. Eu aceitava muito bem por causa da gravura, porque eu tinha uma visão de gravador. É. Estávamos no... Estávamos no pensamento unido, Ah, do excelente. não, fica... Eu desconfio muito de mim mesmo quando eu começo a querer esclarecer muitas coisas, porque eu não tenho uma formação filosófica, eu acho que o artista é um ser um pouco... O Iberê tinha uma coisa de dizer assim, artista não deve pensar demais não, porque atrapalha. Porque eu acho que é um pouco por aí mesmo, porque a arte é uma coisa que vem de dentro, é uma espécie de um dom mesmo. Eu acho que cada pessoa, quem leva jeito para as artes, o músico, ele pensa musicalmente, de repente ele para e começa a sair música dentro dele. O artista plástico está sempre vendo coisas, está sempre interessado no mundo visual e procurar entender. E aí as coisas vêm de dentro para fora também, quando você pinta, quando você fica. Quando eu pego uma câmera, eu entro em estados de magia também. Um pouco. Eu não sei direito o que eu estou fazendo, eu sei que aquele é o caminho.